Bom dia, nossa aula de História, página 21. Vamos fazer. Número 1. Em 1588, na Europa, os holandeses lutavam contra o rei da Espanha. Marque com X as alternativas verdadeiras referente à situação do Brasil nessa época. Então, nessa época, o Brasil já tinha relações comerciais com os holandeses, que faziam o refinamento do açúcar brasileiro. Nós já lemos sobre isso na nossa aula de História. E nessa época também o Brasil era dominado pela Espanha por conta da União Ibérica. Nós também falamos sobre isso. Então é a primeira e a segunda opção aí. Na terceira, nessa época, o Brasil estava em guerra contra os holandeses. Não, eles não estavam em guerra. 2. Os holandeses invadiram o Brasil depois que os espanhóis os proibiram de continuar a fazer negócios com os brasileiros. Marque com o X o nome da companhia que os holandeses criaram para invadir o Brasil. Então se chamava Companhia das Índias Ocidentais. 3. Observando a linha do tempo, você constata que os holandeses invadiram o Brasil. A respeito dessas invasões, responda ao que se pede. Letra A. Os holandeses conseguiram permanecer no território brasileiro da primeira vez que o invadiram? Não, eles não tiveram sucesso, eles não conseguiram invadir Salvador. B. Os holandeses não desistiram de tentar invadir o Brasil. Eles tiveram sucesso? Explique. Sim, eles invadiram Recife e ficaram durante 24 anos. Vamos para a página 22. Para pensar, interesses econômicos, políticos, pessoais estão sempre presentes em nossas ações, mas quando eles nos dominam, podemos perder coisas preciosas, como a paz e o relacionamento com as pessoas. Na sua opinião, o que deve reger nossas ações, Nós temos que ter consciência das nossas ações, dos nossos atos, para não perdermos bens, pessoas, relacionamentos, Sempre pensando muito bem antes de agir. E vamos aí fazer uma pesquisa, você pode desenhar ou colar. Pesquise o que se pede sobre as três culturas dos países que disputaram ainda no começo de nossa história o domínio das terras brasileiras. Você vai aí fazer a questão número 1. Encontre as atuais bandeiras de cada um desses países, recorte e colhem-nas a seguir. Portugal, você vai procurar a bandeira de Portugal, pode pintar, desenhar e pintar ou colar. Espanha e Países Baixos. 2. Localizem em um planisfério onde estão Portugal, Espanha e os Países Baixos. 3. Descubram a língua falada em cada um desses países, as comidas típicas, as cidades mais importantes e as pessoas mais famosas. Registre os dados dessa pesquisa em seu caderno e não se esqueça de anotar suas fontes. Por enquanto, nós vamos fazer a pesquisa só das bandeiras. E aí, o Brasil holandês. Os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro entre 1624 e 1625. Leia o texto a seguir para compreender melhor como isso aconteceu. A Holanda chegou ao Brasil. O primeiro ataque ocorreu na segunda década do século XVII. Com 1.700 homens, os holandeses foram atraídos para regiões distantes onde ficavam as instalações dos engenhos de cana-de-açúcar, que funcionavam com a mão de obra escravista. Esses modelos de produção, até então exclusivos dos portugueses, despertou grande interesse nos holandeses também, Em maio de 1625, uma frota portuguesa conseguiu expulsar os holandeses, mas o tempo que os invasores estiveram ali foi suficiente para aprenderem o modelo de produção escravista dos portugueses no trabalho com os engenhos. Com isso, o monopólio açucareiro da colônia portuguesa terminava. O açúcar português agora teria de competir com o açúcar africano fabricado por ingleses, franceses, holandeses e espanhóis. Mas, mesmo com toda a concorrência, o Brasil ainda ocupava o primeiro lugar em lucratividade na produção do açúcar. Então aí tem, uma obra, João Teixeira Albernaz, Planta da Recuperação da Bahia de 1631, e João Bautista Maino, Recuperação da Bahia de 1635. São duas obras aí, na página 23. Vamos para a página 24. Os holandeses, após serem derrotados no Brasil em 1625, decidiram em 1630 realizar um novo ataque, agora Pernambuco, região extremamente desenvolvida na produção açucareira do Nordeste brasileiro. Desta vez,
com 3.800 homens. Atracaram em Pernambuco. Depois, os holandeses contaram com um reforço de aproximadamente 6.000 homens. O domínio dos holandeses foi incontestável, atingindo todo o litoral nordestino até o Maranhão. Porém, foi em 1637 que os holandeses marcaram sua presença no Brasil. Com pleno domínio dos engenhos açucareiros, trouxeram para Recife o conde Maurício de Nassau, que desembarcou aqui em janeiro do mesmo ano, trazendo consigo uma equipe composta por pintores, escritores e arquitetos. Nassau pretendia restaurar Recife. Olha aí, mapa de Olinda desenhado pelos holandeses por volta de 1650. Olinda pintada pelo holandês Frans Post em 1631. Olha a foto de Maurício de Nassau aí embaixo. Nassau criou uma política para atrair os donos de engenho no Brasil colonial para o lado do governo holandês. Isso deu muito certo, né? Como sinal de sua pretensão política, começou a reformar Recife, a primeira cidade planejada para ser a capital do Brasil. Vamos fazer. Então aí vocês vão precisar de 2 lápis de cor, o verde e o vermelho. Número 1. O texto que você leu chama a atenção para 2 tentativas da Holanda de invadir o Brasil. Primeiro pela Bahia, depois por Pernambuco. Pinte no mapa abaixo, de verde o estado da Bahia e de vermelho o estado de Pernambuco. Depois escreva um pouco sobre as 2 invasões, dizendo qual das 2 foi mais bem sucedidas e por quê. Então aí embaixo, depois de pintar, né, Bahia e Pernambuco, vocês coloquem que a invasão ao estado de Pernambuco foi muito bem sucedida. E 2. Segundo o texto, em 1637, o governo holandês no Brasil teve seu auge e o governador escolhido para atuar no Brasil foi Maurício de Nassau. Qual foi a característica do governo de Nassau? O que ele tentou fazer? Então, o Maurício de Nassau, ele contribuiu para o enriquecimento do Brasil. Ele foi muito importante, porque ele atraiu os colonos portugueses, né? Então, agora, continuando, página 26. Maurício de Nassau foi um administrador holandês enviado pela Companhia das Índias Ocidentais. Leia a história do boi voador, para saber um pouco mais sobre sua administração no Recife. Jeitinho holandês. Minha avó contou que a avó dela contou uma história que ouviu da sua avó, o caso de um boi que voou. Parece história da dona Carochinha, mas não é não. Aconteceu lá no Recife, nos anos de 1600, quando governava por lá um holandês chamado Maurício de Nassau. Esse senhor resolveu construir uma ponte na cidade, mas não se planejou bem e o dinheiro acabou com a ponte ainda na metade. Ninguém acreditava que a ponte iria ficar pronta e foram logo dizendo: é mais fácil um boi voar que essa ponte sair. O seu Nassau ficou danado com o falatório e resolveu a questão pegando um empréstimo. E não foi que a ponte saiu, mas ainda havia um problema. Como iria pagar o dinheiro? Até que o holandês arrumou um estratagema bem inteligente. Fez uma festa de inauguração da ponte e cobrou o ingresso, dizendo que o povo veria um boi voar. O burburinho foi grande. O governador vendeu todos os ingressos e pagou a ponte. E o boi? Ele voou, amarrado em roldanas de um prédio para outro. E o problema foi resolvido de um jeitinho bem brasileiro. Ou será holandês? Olha que criatividade, né? Então tem aí o significado da palavra estratagema, que é o mesmo que estratégia. E você sabia, quando Maurício de Nassau esteve no Brasil, foi logo urbanizando a cidade do Recife. Construiu pontes, teatro, casarões, que até hoje mantém o charme da cidade. Recife foi até chamado Veneza brasileira. Que lindo que deve ser, né? Vista aérea de Recife. Maurício de Nassau e a expedição artística. O conde Maurício de Nassau chegou a Pernambuco em 1637 e solicitou a vinda de uma comitiva artística de médicos, botânicos, cartógrafos, pintores e gravuristas. Albert Eckhout e Frans Post foram 2 artistas que produziram uma importante documentação sobre o Brasil. Essa comitiva, trazida por Maurício de Nassau, ficou conhecida como Missão Holandesa. Observe
algumas obras do período. Aí é de Franz Post, Paisagem Pernambucana, de 1668, e Albert Eckhart, Índia Tupi, de 1641. E o que essas obras de arte revelam sobre o Brasil? Elas mostram aí moradias, paisagens, fauna e flora. E por fim, vamos fazer que é a página 28. Durante o domínio holandês no Brasil, Maurício de Nassau foi enviado para Recife. Quais foram suas maiores contribuições? Ele urbanizou Recife e trouxe a missão holandesa. E na sua opinião, Maurício de Nassau foi um bom governante? Eu acredito que sim, né, gente? Fez muitas melhorias, trouxe muito progresso para a região. 3. Pinte de vermelho as virtudes de um bom líder, na sua opinião. Humildade, sabedoria, paciência, soberba, honestidade, valorizar o trabalho em equipe. Então, você vai pintar quais são as virtudes, né, de um bom líder, de uma pessoa que lidera, né, que tem liderança. 4. Escolha uma qualidade que você considere importante e escreva por que um líder deve possuí-la. Eu acredito, na minha opinião, que seria valorizar o trabalho em equipe, mas aí você vai dar a sua opinião pessoal, certo? Troque ideias. Você se lembra da história do rei de Portugal que desapareceu? Na sua opinião, ele foi considerado um bom líder pelos seus súditos? Sim, né, gente? Quais marcas um bom líder costuma deixar? E vamos falar sobre isso nas nossas aulas de história. Fiquem com Deus, se cuidem!